Quando lemos Isaías 58, nós encontramos o Senhor nosso Deus dizendo aquilo que lhe agrada e que, se o praticarmos, teremos a sua resposta, teremos a sua bênção. Portanto, veja as bênçãos que nós recebemos por causa da nossa obediência e do reconhecimento da justiça de Deus ser sobre nós e estarmos debaixo da sua autoridade. No versículo 6 do capítulo 58, o Senhor pergunta, o Senhor revela o jejum que ele deseja. E ele prossegue no versículo 7 dizendo assim o que devemos fazer. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto? Recolhas em casa os pobres desabrigados? Se vires um nu, o cubras. Não te escondas do teu semelhante. Veja quais são as condições que o Senhor coloca para que sejamos abençoados. A primeira, repartir o pão com o faminto. É nós levarmos a palavra de Deus aos que têm fome da palavra de Deus. O segundo, recolher os pobres desabrigados. Os pobres desabrigados representam os pecadores, aqueles que ainda não habitam em Deus, que não têm um abrigo, não têm um amparo. São aqueles que não têm o Espírito de Deus, não habitam no esconderijo do Altíssimo, são considerados espiritualmente desabrigados. Jesus recebia os pecadores e era condenado por isto. Terceiro, se vires o nu, o cubras. Isto é, se percebermos que alguém está pecando e que peca, nós devemos, ao invés de proclamarmos o seu erro ou mostrarmos para os outros que esta pessoa está pecando, devemos cobri-lo, isto é, cuidar desta pessoa, levá-lo a Cristo e, se possível, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, levá-lo ao arrependimento através das nossas atitudes e palavras. A outra questão é, não te escondas do teu semelhante. O nosso velho homem gosta de estar só e não gosta de ser perturbado. Precisamos negar a nós mesmos para que possamos estar e sermos acessíveis ao nosso semelhante. Não devemos nos esconder das pessoas. Não devemos estar ocultos, mas devemos estar acessíveis àqueles que têm necessidades espirituais. Qual é o resultado se nós praticarmos estas coisas? Repartirmos o pão, acolhermos os pecadores, cobrirmos os nus e não nos escondermos do nosso semelhante. Aí o Senhor diz no versículo 8, então romperá a tua luz como a alva, tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e o Senhor te responderá. E ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. Se abrires a tua alma faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Estas são bênçãos maravilhosas prometidas por Deus aos que fazem a sua vontade. Veja que no versículo 9, nós devemos tirar do nosso meio o jugo, isto é,
o fato de prendermos as pessoas porque elas erram conosco. O dedo que ameaça significa a palavra que nós falamos contra os outros. E o falar injurioso é falar de coisas que nós não temos 100% de certeza sobre as pessoas. Precisamos nos corrigir. E se nós nos corrigirmos, o Senhor diz que a nossa luz nascerá nas trevas. A escuridão será como o meio-dia. Ele nos guiará continuamente. Portanto, são bênçãos maravilhosas decorrentes das nossas atitudes. Veja que são nossas atitudes com nossos semelhantes, com o nosso próximo. Porque no versículo 7, ele diz que nós não devemos nos esconder do nosso semelhante. No versículo 10, ele diz: se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas. Portanto, são bênçãos maravilhosas que Deus tem para nós. Não é nenhuma atitude religiosa, é a atitude que nós temos com o nosso irmão e com o nosso próximo. O que Deus deseja é que o seu amor, através de nós, mude o nosso coração. Então, nós, como diz no versículo 7, recolheremos os desabrigados, isto é, seremos receptivos aos pecadores e fartaremos de pão os que têm fome e sede de justiça. Este é o desejo de Deus. E essas devem ser as nossas atitudes. Guardar a nossa boca, para não acusarmos ninguém. Isto é chamado no versículo 9 de dedo que ameaça. É a palavra que nós levantamos contra aqueles que pecam. Nós devemos nos guardar, pois no versículo 7 ele diz que nós devemos cobrir o nu, não expor a nudez. Não devemos expor os pecadores aos seus pecados. Esse foi o pecado do filho de Noé. Noé ficou bêbado e nu em sua tenda. Aquilo foi levado aos outros. Aquilo trouxe sobre ele maldição. Aqui nós temos uma bênção, que é cobrir o nu. A outra bênção, não nos escondermos uns dos outros. Bendito seja Jesus. Que nós possamos perceber que Deus vai nos guiar continuamente. Deus nunca vai nos abandonar. Vai se revelar a nós e nossa alma será como um jardim regado. Um jardim fresco, onde há vida. Seremos como o jardim do Éden, onde Deus está presente. Portanto, guarde as atitudes que nós temos que ter para sermos abençoados pelo Senhor. Primeiro, repartir a palavra de Deus aos que têm fome. Segundo, recolher os pobres desabrigados, que são os pecadores. Terceiro, cobrir os nus. Quando vermos e percebermos o pecado dos outros, nunca devemos proclamar ou levar aos outros. Quarto, não nos escondermos do nosso semelhante. Quinto, se tirares do meio de ti o jugo, isto é, aquilo que prende, o dedo que ameaça, isto é, a palavra que culpa, o falar injurioso, falar algo que nós não temos muita certeza, o que julgamos por nós mesmos, segundo a nossa vista e o ouvir dos nossos ouvidos. Então, abrir a nossa alma a faminto e fartar a alma aflita. Portanto, tudo diz respeito às nossas atitudes com o próximo e o nosso irmão. Bendito seja o Deus de toda a graça. Podemos viver hoje no jardim do Éden, se mudarmos o nosso modo de agir. Se assim o fizermos e não endurecermos o nosso coração, nós sentiremos como estar no jardim do Éden. É a volta ao lugar onde Deus nos preparou por meio de Jesus Cristo. Devemos nos arrepender das vezes que ficamos escondidos em nós mesmos. Lembra que o homem, quando pecou, procurou ocultar-se de Deus no meio das árvores, porque teve medo. Não temamos o Senhor segundo o pecado que temos, mas vamos até Ele por meio de Jesus Cristo, com fé e coragem,
então desfrutaremos das bênçãos do Senhor, as bênçãos decorrentes da nossa obediência. Louvado seja Jesus. Amém.